As terapias complementares, elas têm um ponto em comum, que é aumentar a frequência vibratória do ser. Trabalhar com energia, né? Aumentar o padrão vibracional das pessoas. Isso é um ponto comum, né, entre todas as terapias complementares. Olá, sou Silvia Mobili, fundadora da Escola de Terapias Complementares, e eu estou aqui para mais um podcast. E hoje nós vamos falar sobre terapias complementares. E eu estou aqui com a Bianca. Boa tarde, Bianca, tudo bem? Boa tarde, Silvia, tudo ótimo, estamos aqui. Sejam bem-vindos a mais um podcast. E como a Silvia, ela é, fundadora da escola, ela é doutoranda em terapias complementares, nada mais justo do que um podcast só sobre isso, né? De uma forma resumida. A primeira pergunta, então, Silvia, o que a gente pensou, na verdade, né, antes de fazer a primeira pergunta, nesse tema, porque cada vez mais nós estamos vendo como está em alta, como tem crescido, como tem aumentado o reconhecimento, né, principalmente aqui no Brasil, das terapias complementares. Bom, afinal, o que são terapias complementares? Essa é a primeira pergunta. Muito boa pergunta, e eu faço questão de dizer, Bianca, que o Brasil já é referência em terapias complementares, né? O próprio nome já diz, é algo que vai complementar. Então, terapias complementares são terapias que vão complementar os tratamentos médicos tradicionais. Entendi. Bom, e o que são o que é, né, na verdade, a sigla que nós chamamos de Pix, né? Não é o Pix que a gente faz daí pelo aplicativo do banco, e sim o PICS, né? As famosas Pix, que nós vemos essa terminologia muito, difundida, né? Em todo o Brasil estão usando mais esse termo ultimamente. Pix, Bianca, significa práticas integrativas complementares. Olha aí, a gente estava falando de terapias complementares. Agora a gente tem uma outra palavra aí no meio, ó. Práticas integrativas complementares. Ou seja, eu vou integrar, né, alguma coisa, né? Porque quando a gente fala de terapias complementares, a gente vai estar complementando uma terapia, né, ou uma terapêutica convencional, medicinal, que já é muito boa e necessária. Mas quando a gente fala em complementar, significa, aí entra o integrativo. Eu preciso integrar, porque o ser humano é muito complexo, né? Então, não basta somente uma terapia complementar ou a terapia tradicional. Nós vamos integrar. Então, PICS, práticas integrativas complementares. Fica mais completo, né? Fica mesmo. Bom, e qual é a diferença? A gente ouve muito também esse termo, além da terapia complementar, a terapia holística. Sim. Qual que é a diferença? É a mesma coisa? Tá. Justamente a terapia complementar, né, terapia integrativa complementar, ela veio justamente pelo conceito holístico. Então, a terapia holística, o que significa holístico? Significa o todo, né? Então, nós temos que tratar o ser humano como um todo, não as partes separadas, né? Então, o filósofo Aristóteles, né, ele já reconhecia que é muito importante que a gente trate o todo, não as partes. Então, quando você trata a mente, o corpo, o espírito, você está tratando de forma holística, né? Então, e como é que nós tratamos de forma holística? Quando nós utilizamos as práticas integrativas complementares.
Entendi. É um termo diferente, né? Que a gente às vezes acaba ouvindo mais. É porque holístico, quando você fala holístico, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para facilitar. Lembra, assim, pra mim, lembra uma coisa até mais mística, né? O holístico. Na realidade, essa palavra ela não tem nada de místico, né? Porque quando a gente fala holístico, a gente quer dizer, eu vou cuidar de você como um todo. Você não é só esse corpo. Você tem a sua alma que anima esse corpo, né? E você tem emoções que somatizam também nesse corpo, né? Então nós temos o corpo físico, nós temos o corpo emocional, o corpo mental e também o nosso espírito. Então não tem como, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se você estiver muito triste e cuidar só do seu corpo físico, a tristeza vai embora. Às vezes você precisa de uma terapia para complementar, né? E aí sim, aí a gente já está pensando de forma holística, né? Não basta só a barriga cheia, né? O corpo saudável, né? Porque o que você entende por saudável? Dá para ser saudável se você estiver triste, se você estiver depressivo, se você estiver angustiado, se a sua alma estiver sofrendo, né? Ou se você estiver perturbada, até espiritualmente, com alguma coisa que te revolta, que você não consegue resolver, né? Aquilo está te perturbando. Então, o tratamento holístico é aquele tratamento que vai te pôr em equilíbrio, porque reconhece que você é composta por várias partes, não só essa parte física que eu enxergo. Muitas vezes a pessoa sorri por fora, mas por dentro ela está sofrendo, né? Então, a palavra holístico, ela significa uma coisa muito importante, que é olhar para todos os lados que compõem o ser humano. Então eu quero me tratar de forma holística, eu não quero tratar só o meu corpo físico, ou então eu vou tratar só o lado emocional ou só o lado espiritual, e o físico, né? Então, hoje, ainda bem, né, que o Sistema Único de Saúde reconheceu que o ser humano tem que ser tratado de forma holística, né? E aí nós temos as PICs, né? As práticas integrativas complementares, também no Sistema Único de Saúde, para atender a população. Muito bom. E você falando me fez lembrar muito o que a gente vê na área da saúde, falando sobre a equipe multidisciplinar ou a equipe interdisciplinar. Sim. Então, da mesma forma que existe essa importância de trabalhar de forma interdisciplinar, né, com outros profissionais da área da saúde, faz toda a diferença para o nosso benefício, né, para o nosso cuidado. Sim. Como um todo, como você disse, né? Bom, e quais são essas terapias complementares? Olha, hoje existem disponíveis no Sistema Único de Saúde 29 terapias. Nossa, são muitas. São muitas, e todas muito boas e muito importantes. E olha, quando você complementa um tratamento médico, né, convencional, já padrão ouro, como a gente fala, com uma terapia complementar, o resultado é muito mais rápido. Você consegue ajudar o seu paciente muito mais rápido, né? Porque a gente sempre fala que a gente tem que ter pressa para ser feliz, não é mesmo? Então, e elas também se complementam entre si. Claro que você não vai aplicar 29 terapias no mesmo paciente, no mesmo tratamento. Não que não possa, claro que pode, né? Mas por isso essa quantidade enorme de terapias
complementares, olha quantas opções a gente tem para estar complementando um tratamento médico convencional. Eu confesso que eu não sei de cor as 9 terapias complementares, né? As 29, perdão, terapias complementares. Mas eu vou, aqui estou com uma lista aqui que eu vou ler para vocês, né? Para não correr o risco de esquecer o nome de uma delas, porque todas são muito importantes. Então, eu vou ler aqui, ó, por ordem alfabética. Então, nós temos a apiterapia, a aromaterapia, arteterapia, ayurveda, bioenergética, biodança, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, plantas medicinais / fitoterapia, quiropraxia, reflexologia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, termalismo social / crenoterapia e yoga. Olha que maravilha! 29 terapias para complementar os tratamentos médicos da medicina tradicional. Nossa, impressionante, né? Com certeza você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo já pode ter passado por alguma dessas terapias ou conhece alguém que já passou, conhece algum profissional dentro de alguma dessas áreas. E como é vasto, né? Tá cada vez mais crescendo, fico feliz porque eu acredito que nós precisamos ter mais consciência, né? Conscientizar dessa importância de cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, né? E das nossas emoções, claro. Sim. Olha, Bianca, tem algumas terapias que são consideradas complementares, mas que ainda não está nessa lista, mas eu acredito que seja por uma questão de tempo, né? Quando o SUS reconheceu como terapia complementar, no início eram 14 terapias somente. Depois é que foram incorporadas as outras, dando um total de 29, mas ainda existem terapias aí complementares e eu tenho certeza que essa lista vai aumentar. Com certeza, eu também acredito nisso e estamos caminhando para isso, né, Silvia? Sim. Bom, você poderia, né, você como terapeuta, poderia citar o que você considera algumas principais, ou melhor, né, o que todas essas terapias poderiam ter em comum de benefício? Olha, como tratamento, né? Certo. Todas elas têm muitos benefícios, né? Cada terapia tem a sua especificidade, né? Cada terapia vai atuar. As terapias complementares, de forma geral, atuam no físico, no emocional, no mental e no espiritual também. Um ponto em comum que eu sempre falo, né, nas lives também, nas aulas, as terapias complementares, elas têm um ponto em comum, que é aumentar a frequência vibratória do ser, trabalhar com energia, né? Aumentar o padrão vibracional das pessoas. Isso é um ponto comum, né, entre todas as terapias complementares. Mas assim, benefícios, todas elas vão colocar você em harmonia, né? Tem terapias que trabalham estimulando muito o sistema imunológico, né? Por exemplo, a meditação, né? Vou pegar uma terapia, né? A meditação. Puxa vida,
quando você se coloca a meditar, né? Você estimula seu sistema biodinâmico, você estimula várias reações orgânicas pelo simples fato, né, de você trabalhar sua respiração, a sua concentração no sentido de elevar o seu padrão vibratório em busca de autoconhecimento, né, através do silêncio, olhar para dentro. Enfim, eu não sou especialista em yoga, mas em meditação, né? A meditação lembra yoga, né? Então, me veio assim como exemplo a meditação. Porque quando você para meditar, um simples silêncio que você faz embaixo de uma árvore, né? Onde você ali vai se conectar com você mesmo e com o Criador. Nesse momento, você estimula tanto mecanismo de ação dentro do seu organismo, mecanismos fisiológicos. Você mexe com a sua química, né? Com a sua bioquímica, com todas as reações que o seu organismo começa me foge agora, não é estimular, né? É trabalhar de forma mais harmoniosa, pelo simples fato de você olhar para dentro de você, pelo simples fato de você parar e silenciar. Então, assim, é um exemplo muito simples, né? Mas que se a gente for colocar, se a gente tivesse um equipamento para colocar na frente de uma pessoa enquanto ela faz meditação, ela iria ver depois um filme de um grande laboratório que é o ser humano, né? Por dentro de nós temos um grande laboratório com reações químicas, com reações enzimáticas, né? Cada vez que você faz algo por você mesmo, cada vez que você para e diz assim, eu vou meditar, eu vou entrar em contato com o meu Criador. Gente, acontece uma cascata de reações químicas extremamente positivas, simplesmente pelo fato de você buscar, naquele momento, a sua conexão com o Criador. Por quê? Porque naquele momento você já começa a acionar o sentimento de pertencimento. E aí, a sua autoestima é elevada. Quando a sua autoestima é elevada, uma série de reações químicas começam a acontecer, né? O seu sistema límbico já começa a entrar em ação, já aciona memória positiva, né? Suas células já começam a trabalhar se reconhecendo como criaturas divinas. Então, são assim várias reações bioquímicas, reações fisiológicas de forma muito positiva e que vai resultar num bem-estar muito grande. Eu estou resumindo, né, o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente para meditar, para entrar em sintonia com o Criador. Agora, eu falei de uma forma resumida, muito simples sobre a meditação. E nós temos mais 28 terapias complementares, cada uma trabalhando de forma muito peculiar de acordo com a terapia, né? Mas todas elas trazem muitos benefícios, seja físico, seja emocional, seja espiritual, seja mental. E ouvindo você falar do exemplo da meditação, me veio muito que o meditar, né, ou até yoga é uma forma de uma autoconexão, né, ou um auto-amor. Então, por isso que eu acredito que é tão mágico, é tão importante mesmo essas terapias, né? O escolher caminhos que faz com que a gente se conecte com nós mesmos, né? Não tem preço. Bom, eu acredito nisso, né? Eu também. E para
para fechar, sabendo dessa grande importância que tem todas essas terapias, né? Mesmo não falando particularmente de cada uma delas, nós podemos procurar a terapia complementar ou a terapia holística antes de procurar um tratamento médico, enfim, de forma um tratamento convencional? Tá. Olha, é claro, se você não está se sentindo bem, se você tem um desconforto, o ideal é você passar por um médico para que você tenha um diagnóstico, né? Até para que o terapeuta holístico escolha a melhor terapia de acordo com o diagnóstico médico, né? Mas tem muitos casos em que o diagnóstico não é fechado. Às vezes ainda não tem um diagnóstico certo, né? O que nós fazemos? Nós vamos aplicar as terapias complementares no sentido de elevar o padrão vibratório, porque já se sabe que mais de 90% das doenças, elas são geradas na emoção. Tem fundo emocional, né? Então, o terapeuta holístico, ele deve promover o cuidado com o lado emocional desse paciente, né? Até que esse diagnóstico seja fechado. Porque como nós já sabemos que 90% das doenças têm fundo emocional, é claro que nós temos que cuidar do lado emocional também, né? O lado emocional é importantíssimo. Se você tem um pensamento que gera um sentimento e esse sentimento gera uma emoção, essa emoção ela vai te manter saudável ou doente. Então nós já sabemos disso. Então mesmo que o diagnóstico não tenha sido feito ainda, vamos cuidar do emocional, né? E lembrar sempre, terapia complementar. Não vamos ficar tratando o emocional sem induzir o paciente a consultar o médico e descobrir exatamente o que ele tem, para que ele trate, né, com o seu médico. Tem casos que precisa passar por uma intervenção cirúrgica, né? Então, a terapia holística vai dar todo um suporte emocional, físico, mental, espiritual para complementar o tratamento médico. Então, essas formas de tratar, elas andam juntos, elas se complementam, né? Já está provado e mais do que comprovado que só a medicina tradicional também não atende todos os níveis do nosso ser, tem que ser holístico. E também está provado e comprovado que só a terapia complementar também não vai atender todos os níveis do nosso ser. Então, nós vamos complementar para trazer harmonia e equilíbrio para os nossos pacientes. Muito bom. Eu ia até perguntar, falei que era a última pergunta, mas você acabou respondendo uma coisa que com certeza você já falou nas suas aulas, né, ou nas suas lives. Como que você enxerga daqui para frente, pensando no sentido da terapia, né? Como você enxerga futuramente as terapias complementares? Então, eu enxergo assim, Bianca, porque na verdade é o que está aí, né, pra gente ver, é a realidade, né? Lá no início da humanidade, o que se tinha eram as terapias complementares, porque trabalhava-se com cores, né? A gente tem relato de antes de Cristo, né, lá no Egito, qual eram as ferramentas da medicina na época? Eram os aromas, né, as plantas, as cores, mas é claro que com o tempo foi vendo que isso somente não bastava. Então a medicina veio com toda a tecnologia, né, a bioengenharia. Então nós precisamos da medicina, sim, tradicional, com toda a tecnologia que nós temos. Mas
Então hoje o que a gente tem? Né? Agora a gente está voltando a reconhecer que não precisaria ter descartado as terapias naturais, né? Em função da terapia tradicional. Hoje a gente tem o reconhecimento de que as duas são tão importantes que se complementam. Então eu vejo que daqui para frente a gente não vai mais conseguir separar as terapias complementares da medicina tradicional, né? Porque hoje a física quântica veio mostrar e comprovar que nós temos uma parte em nós, né? Que é o nosso campo eletromagnético, né? Já é comprovado cientificamente os chakras, né? Esses centros de energia, já é comprovado que nós temos uma energia em torno de nós, que é o nosso campo vibracional. Então a física quântica comprovou que nós temos um lado invisível, né? O próprio sentimento, você não é palpável, mas você sente. Então está comprovado que a medicina, as terapias complementares, elas vão complementar a medicina tradicional. E isso está evidente cada vez mais, né? Sabe o que é o mais interessante? Também ouvindo você falar me lembrou. Agora, a quantidade de profissionais já formados em alguma área, então médicos, fisioterapeutas, área da saúde ou não, que estão se especializando em alguma terapia complementar, né? Ou em várias. Então, de repente, você vai num médico que ele já é, por exemplo, especialista em cirurgia, enfim, ou otorrino, e também trabalha com alguma terapia complementar, né? Então, ou cromoterapia, enfim, reiki, isso agrega muito, né? Muito valor àquele profissional, e eu acredito que desta forma ele ainda consegue ajudar realmente de forma mais ampla ou de forma mais profunda, né? Trabalhando dentro daqueles 3 níveis do ser que você sempre fala. Isso. Muito bom. Tô adorando o podcast de hoje. Então, Bianca, esses profissionais da área da saúde que já estão utilizando as práticas integrativas complementares são profissionais que têm uma visão holística, né? Que eu acredito que hoje a grande maioria, mesmo aqueles que não estão trabalhando diretamente com as terapias complementares, mas eles têm parcerias com terapeutas, né? E tratam seus pacientes em conjunto com as terapias holísticas. Então, a tendência é aumentar muito o número de profissionais da área médica, comprando essa ideia, agregando essa ideia, né, de que nós temos que ter um tratamento holístico, tá? Eu diria que hoje a grande maioria já adere a complementar os tratamentos tradicionais com as terapias complementares. Muito bom. Maravilha. Bom, ficamos por aqui com esse tema. Gostei muito, espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês, que traga mais conhecimento, né? Que vocês possam até buscar aí todas essas terapias que a Silvia citou, conhecendo melhor cada uma delas, né? Pesquisar, às vezes você conhece alguém e, enfim, de repente aí, né, na sua cidade, se tem todas essas terapias. É isso. Silvia, agradeço mais uma vez a você e a participação de todos. E ficamos por aqui, né, com mais um podcast. Muito obrigada a vocês. As terapias complementares, né, integrativas, elas na realidade é um avanço, né, muito grande. Ela vem mostrar o quanto a humanidade está evoluindo, porque quando você reconhece que você não é só esse corpo visível, mas que você tem emoção e que se você está bem equilibrado emocionalmente, isso vai refletir no seu corpo físico. Então isso é evolução, né? Vamos
vamos agradecer a inteligência, né? Nós somos imagem e semelhança a Deus. A gente ouve, desde que a gente nasce, a gente ouve falar, você é imagem e semelhança a Deus. Nós somos imagem e semelhança a Deus na capacidade que nós temos de criar. Então, é muito bonito, né? Um profissional da área da saúde ficar horas e horas em cima dos livros, nos laboratórios, pesquisando para encontrar vacinas, encontrar metodologias para curar a parte física, né? Mas com aquele pensamento, com aquela visão, nós não somos só esse lado físico, nós temos uma alma que anima esse corpo físico. E reconhecer nas terapias complementares o tratamento desse outro lado que não é visível, mas que existe. Então, Deus nos deu a inteligência para que a gente reconheça essa potencialidade, né, na medicina tradicional, tecnológica que nós temos, né, maravilhosa, né? Eu costumo falar que o Brasil ele é referência em várias coisas. Infelizmente, às vezes isso não é muito propagado, mas o Brasil é referência em cardiologia e em outras áreas também, né? Então, os médicos brasileiros são maravilhosos, os profissionais da saúde brasileiros são maravilhosos, né? Nós estamos vivendo aí época de pandemia e nós estamos vendo a coragem dos profissionais da saúde nessa pandemia em que nós estamos vivendo, enfrentando com sabedoria, com inteligência, com disposição, com conhecimento, né? Então, eu sempre deixo claro isso. As terapias complementares, elas não vão substituir a medicina tradicional. O contrário, nós vamos agregar, nós vamos complementar, porque nós somos corpo, mente, emoção, espírito. Então nós precisamos ter tudo de bom que existe, né, a nosso favor. Então é isso, reconhecer que somos necessitados de todas as formas de terapia, né? E para fechar com chave de ouro, lembrar que o Brasil também é referência em terapias complementares. Muito bom. Bom, vamos ficando por aqui. Muito, muito obrigada. Eu deixo um beijo no coração de todos e até o próximo podcast. Beijo. Até o próximo, pessoal. E beijo no coração, né? Sim, obrigada, Bianca.